Prometido no início do programa, o assunto agora é literatura e justiça. Já está aqui conosco no estúdio da 96 FM o nosso segundo entrevistado de hoje, o escritor e juiz federal Ivan Lira de Carvalho, que lança amanhã seu novo livro sobre crônicas, retratando a trajetória do autor, sobressaindo-se o sertão e o gosto pela música, o interesse pela história, educação e cinema. Boa noite, doutor Ivan Lira. Boa noite a todos aqui do estúdio e aos ouvintes da 96 FM. Prazer tê-lo aqui. Satisfação minha. Que tipo de crônicas esse seu livro aborda? Crônicas curtas, de fácil leitura e que podem ser lidas à escolha do leitor. Ou seja, não precisa uma sequência dele pegar o livro e ler a primeira, depois a segunda, a terceira, ou seja, a temática é variada e permite que o leitor possa passear pelo livro com assuntos triviais. O estilo de crônica já diz isso. É o cotidiano que está aqui? Coisas do cotidiano, coisas que eu guardei da minha infância, adolescência, coisas atuais. O livro conta também sua trajetória saindo do sertão, né? Quando o senhor tinha um sonho, não é isso? Sertão paraibano, né? Veja bem, é mais ou menos por aí. Quer dizer, tem muita coisa da minha infância, do começo da minha adolescência, de onde eu venho. Que o professor Marco Aurélio falou aqui do sertão paraibano. Eu só faria uma correção na denominação sertão, porque aquilo chama-se Curimataú. Curimataú, da Paraíba. Mas os portugueses dividiram. Tem muito a ver também com similaridades com o Rio Grande do Norte. Muito, pela proximidade. De Nova Cruz, aquela área ali, o chamado Brejo, né? Veja só, o português já dividia o que era litoral e o que passasse do litoral era sertão, independente do ecossistema. Depois é que saíram fazendo essas divisões. Mas eu, com muito orgulho, venho de Cuité, na Paraíba. Cuité, que é uma cidade limítrofe com o Rio Grande do Norte. E daí, uma das razões de eu ter vindo aportar aqui em Natal. Porque Cuité fica mais perto de Natal do que de João Pessoa. Doutor Ivan, o nome do livro é Brevidades. E o senhor falou no início da entrevista que os textos são curtos. Uma pergunta, as pessoas hoje estão meio sem paciência para ler? Estão. Veja bem, as pessoas são submetidas a uma massa de informação tamanha que elas ficam sem saber o que selecionar. Então, o que chegar de forma mais rápida, mais palatável, eles vão recebendo. E o livro tem esse sentido. Agora, de mostrar coisas leves. Então, um amigo me pergunta se eu queria fazer uma cruzada contra a informação trazida pela internet, pela informática, etc. Eu digo, de maneira alguma. Eu quero mostrar que é possível você conviver com a aspereza que eventualmente seja carregada através dos meios de comunicação e da rede mundial de computadores, etc. e tal, com a leveza que uma crônica parida do coração pode trazer. E o doutor Ivan é membro da Academia Norte-Grandense de Letras, né? Jurídicas. Da Academia de Letras Jurídicas. Eu tenho uma dúvida. Mas há caminho de ir para a Academia Norte-Grandense de Letras. Quem sabe um dia, hein, professor? O cronista precisa imprimir as impressões que ele tem, né, da própria vida, da própria vivência, da própria história. Quais são as suas impressões que mais estão presentes aqui? São de que fase da sua vida? Veja só, Dinarte, tem coisas que eu colhi na infância e guardei e reprocessei agora para colocar no livro, e tem coisas de pouco tempo. Quer dizer, não tem uma definição no tempo. Recorte específico. Um recorte específico. Não tem uma cronologia de dizer isso é somente da minha fase de adolescência, ou só da fase da maturidade, ou só da fase da infância. Quer dizer, tem coisas que eu extraí da minha vida profissional, tem coisas que eu extraí da minha vida sentimental, tem coisas que eu extraí da observação que uma pessoa mediana, que um homem mediano faz dos fenômenos sociais e coisas jocosas. É bem próprio do estilo crônica, e eu gosto de preservar isso. Durante muitos anos também escreveu como colaborador no jornal de hoje, e acredito que algumas das crônicas devem estar aí. É possível que estejam aqui. Escrevi durante muitos anos
tendo o professor Marco Aurélio como sendo o mentor desses caminhos, tinha uma página inteira só para ideias. Faz falta isso hoje. Faz falta o jornal impresso, faz falta também um espaço nos jornais para ideias. E o jornal que era dirigido pelo professor Marco Aurélio tinha exatamente isso. A segunda página era dedicada a isso. E às quintas-feiras eu escrevia lá, no tamanho de crônica. Só que essas, na sua maioria, ainda são menores do que aquelas. Propositadamente, eu escolhi crônicas com a fita métrica. Então, são crônicas de cerca de 40, 42 linhas para facilitar a sua leitura. Alguma dessas crônicas, doutor Ivan Lira, tem alguma relação com a sua profissão? O mundo jurídico? Com o mundo jurídico que o senhor exerce? Tem algumas Só para antecipar, essa pergunta aí já é uma transição da entrevista, assim, pra deixar aqui. Eu estava acompanhando lá e me preparando, como dizia um jogador de futebol daqui, tecnicamente, psicologicamente e fisicamente, para isso. Veja só, nós encontramos a matéria-prima para essas coisas em determinados fatos que são às vezes jocosos, e com o devido respeito aos atores, nós conseguimos traduzir isso no que poderia se chamar causo jurídico em crônicas também. Mas tem coisas, por exemplo, que eu guardei na minha infância, o embate da chegada da televisão na pequena cidade de Cuité. E a luta, vocês estavam falando de empresário, as dificuldades de empresário, a luta de um dono de cinema para sobreviver após a chegada da televisão, e vendo minguar a sua clientela, e ele tendo que procurar quase que customizar o tipo de filme para atender. Então, num tempo em que o pessoal estava assim meio molinho, meio religioso, ele arranjava uns filmes com inspiração religiosa para passar. Outro tempo em que estava o pessoal muito aguçado com futebol, com esporte, ele arranjava uns filmes disso. Mas ele chega num tempo que ele vai ter que fechar o cinema, porque não dá quase ninguém. E ele fica procurando o perfil da pessoa que está ali próxima ao cinema, para ele mesmo propagar e dizer as virtudes ou as qualidades, ou o que o sujeito vai ver naquela fita que está lá dentro. Então tem um relato desse que eu faço, o aperreio do dono do cinema e o pretenso cliente jogando na retranca, sem dizer o que é que queria ver, e ele oferecendo: olha, esse filme tem karatê, esse filme tem luta, esse filme tem religião, e o camarada não dizia nada. Aí no fim ele disse: e tem um pouquinho de amor no meio, que era para ver se arrancava o sujeito. Então isso é do empresário, quando está em dificuldade, fica se reinventando. É verdade. Doutor Ivan Lira, o senhor, com quanta experiência na magistratura, como é que o senhor está vendo todas essas manifestações populares, todas essas polêmicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o Olimpo da magistratura? Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor está encarando todas essas manifestações populares, todas essas polêmicas envolvendo mídia, Supremo Tribunal Federal, questionamento sobre ministros do Supremo, que até então, o senhor pegou essa época, eu também peguei, eram pessoas absolutamente intocáveis, e hoje estão sujeitas a esse tipo de crítica. Como é que o senhor está vendo esse momento? Vejo com as lentes da democracia. Então, quando falava-se em controle externo da magistratura, eu perguntava que tipo de controle externo querem fazer com a magistratura, porque será muito mais produtiva que essa forma de controle venha diretamente do povo. Agora, é necessário que haja uma mão dupla de respeito, ou seja, tanto a corte, vamos dizer assim, eu não gosto bem desse nome não, acho que corte foi no tempo do império, de colônia e tal, mas bom, que o tribunal ele procure se comunicar de forma elegante com o destinatário do seu trabalho, e que se mantenha antenado com as aspirações do povo.
Então, uma decisão é uma mescla do que existe no rigor da lei e a sensibilidade de quem julga, porque do contrário não necessitaria isso, você entregaria à inteligência artificial e mandava todo mundo da magistratura para casa. Então é necessário sempre ter um homem com coração pulsante, uma pessoa com sensibilidade para entender o que é que a massa deseja. E nos quadrantes do que foi desenhado na Constituição, sempre a Constituição, você vivificar aquilo. Então eu não tenho receio de me submeter ao crivo da sociedade com críticas ou elogios. Gosto bastante dos elogios também. E o senhor hoje é um dos juízes federais mais antigos em atuação aqui no Rio Grande do Norte. Sou o terceiro. O terceiro. E já foi, inclusive, diretor do foro. Muitos anos. Fui por 7 vezes. Pois é. Então isso aí lhe dá uma condição bem amadurecida para julgar esse momento que o Poder Judiciário brasileiro atravessa. Dentro dessa realidade aí, como é que o senhor vê a perspectiva de, por exemplo, chegar a um tribunal superior? Como é que o senhor encara essa hipótese? Da minha pessoa? Da sua pessoa. Sim. Remotíssima. Eu tenho desenhado minha vida. O senhor já tem sido convocado para o Tribunal Regional. Diversas vezes. Graças a Deus, mereci a confiança. Desde 2002, eu passei mais tempo lá no tribunal do que aqui, sem nunca deixar de ter os pés aqui no Rio Grande do Norte. Então, eu sou um pote paraibano, né? Eu me orgulho muito de não me descolar das coisas da Paraíba, mas de ser bem acolhido aqui, tanto que já recebi título de cidadão natalense, cidadão potiguar, e se não os tivesse recebido, só a forma carinhosa e acolhedora como eu sou recebido aqui, já valeria para mim. Quer dizer, o tempo que eu convivi com o professor Marco, uns 15 anos, mais ou menos, com o professor Marco Aurélio, semanalmente colaborando para o jornal e sendo acolhido lá, minhas pequenas crônicas, é uma prova disso. A minha atividade paralela de docente e de membro do Conselho Estadual de Cultura, que o professor também já pertenceu aos quadros do Conselho Estadual de Cultura, também me fazem tranquilos nisso. Onde eu vou, encontro uma pessoa que de uma forma direta ou indireta se submeteu à minha formação. Eis aqui um que trabalhou conosco lá como estagiário. O Ciro também, que trabalha com vocês aqui, foi estagiário nosso aqui. 2 quadros que vocês têm dentro do programa e que passaram lá pela nossa convívio, pelo nosso convívio, pela nossa atividade. Ajudou, inclusive, na nossa formação. Ivan Lira, eu me lembro que quando o ex-presidente Michel Temer estava com o HC no STJ, o ministro Nefi Cordeiro deu uma aspa com a qual eu concordo bastante, dizendo que juiz não pode se prestar a atender anseios populares que clamam por justiça imediata. E a minha dúvida é como é que o senhor, até peço uma avaliação, nesses tempos em que às vezes eu tenho a impressão que decisões judiciais são tomadas apenas para o apelo social e não consideram a letra da lei. Tudo, a leitura que eu faço daquela fala do ministro Nefi Cordeiro, tudo que ele disse ali, eu diria também. Então, magistrado, para fazer atividades que não são próprias do legislativo e do executivo. Então, é necessário que haja uma sintonia da magistratura para com a sociedade, mas sem as mesmas práticas. As práticas que são bonitas na democracia, feitas pelo deputado, pelo senador ou pelo governante, elas não podem ser com essa mesma ferramenta trabalhada pelo juiz. Então, aquele trecho da fala do ministro foi, por mim, assimilada nesse sentido. Não é que o juiz não deva ter olhos e ouvidos para a rua. É preciso que ele se porte de acordo com o que a sociedade escolheu. Na sequência, ele dizia, não combate crime, não é herói, né? É assim, juiz é juiz. Perfeito. Julga com os fatos,
com a sensibilidade, aquilo que eu disse, o juiz julga com a cabeça, mas com o coração também, mas é preciso que ele ponha freios em atividades de proselitismo político, eleitoral, em coisas desse jaez. Eu faria uma última pergunta, até porque o nosso tempo já está esgotando, doutor Ivan. Ao contrário do nosso Tribunal Superior de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal é composto, na sua maioria hoje, por figuras que não são originárias da magistratura. São indicações políticas, são antigos advogados gerais da União, são antigos membros do Ministério Público, enfim, não eram juízes, não tem a formação do magistrado. Como é que o senhor vê esse aspecto? Essa escolha política, isso é bom? Pois bem, eu me considero meio que um ponto fora da curva no meio dos magistrados no que diz respeito a isso. Eu acho que é bom. Quer dizer, quando eu digo isso num grupo de juízes, falta um pouco ser apedrejado. Mas eu acho interessante que venha essa vivificação. Ou seja, pessoas que trabalharam do outro lado do balcão e que tragam. Agora, é imprescindível. Aí o pessoal diz, mas ele não tem tanto conhecimento, ele não tem um doutorado, ele não tem um pós-doc e tal. É preciso que ele tenha o sentimento de estadista. Estadista não é somente aquele que veio do executivo, não. Claro. Então, como magistrado, ele saiba que uma canetada dele pode desmanchar um projeto completo de economia de um país, ou pode levar uma categoria à bancarrota. Então, ele tem que ter o sentimento de estadista. Então, se pudesse ter 10 estadistas ali e nenhum vindo da magistratura de carreira, eu ainda aplaudiria. Assim seria bom. Essa é uma posição que eu confesso é minoritária. Dentro da magistratura. Dentro da magistratura. Doutor Ivan Lira, eu gostaria que o senhor convidasse a todo mundo. Quando é que vai ser o lançamento do livro? O lançamento do livro, Brevidades, será amanhã na Galeria Fernando Chiriboga, no Midway Mall. No Midway Mall. Às 18 horas. E me permita só um esclarecimento. Me perguntaram, nessa hora vai ter um movimento, professor, e vocês falavam acerca de um movimento político lá nas proximidades, um protesto. Isso não vai criar problema para o lançamento do seu livro? Eu fiquei observando e eu transito muito bem em todas as tribos, esquerda, direita, centro, agnóstico, judeu, todo mundo. Aí eu perguntei a um ex-aluno meu, como é que esse negócio dessa manifestação? Que eu vou lançar meu livro lá, viu? Aí ele disse, não tem problema, professor. Se tiver muita gente, nós caminharemos em busca da árvore de Mirassol. Se tiver pouca gente, nós ficaremos lá. E se tiver pouca gente, é que não vai perturbar o andamento do Midway. Então, de uma forma ou de outra, não vai ter problema lá para o lançamento do seu livro. Muito bem. Eu fiquei muito tranquilo. Então, amanhã, 18 horas, a partir das 18, mas eu vou ficar lá durante o expediente noturno do Shopping Midway, lá na Galeria Fernando Chiriboga. Espero contar com a presença dos amigos daqui do estúdio e dos que lá correrem. É isso aí, então amanhã, a partir das 18 horas, o novo livro de crônicas do juiz federal Ivan Lira de Carvalho, 18 horas, Midway Mall, Fernando Chiriboga. É isso aí. Queria aqui agradecer a presença do senhor, desejar muita sorte no lançamento do livro amanhã. Sucesso. Muito obrigado. Jornal da 6 vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a Marcos Aurélio Sá. Obrigado a Dinarte Assunção, Ciro Marques, Raíssa Freire, Edmo Cinedino. A gente volta amanhã. Marcão, é isso aí. Tchau. Até obrigado. Amanhã, boa noite. Até amanhã. A 96 apresentou Jornal da 6. Com Enio Cinedino, Dinarte Assunção e Marco Aurélio Sá. Redação Ciro Marques. Jornal da 6. Oferecimento. Quer variedade em ferro? Vem para Compal. Variedade, sabor e tradição. Só na Gosto de Pão. Prudente, Hermes da Fonseca, Jaguarari e Roberto Freire. Jornal da 6.